Meus amores, bem-vindos a mais um Aristocast. Hoje eu tô aqui com o Luigi pra gente fazer um podcast diferente. A gente vai abordar dois temas que caem muito na prova, que é a hipertensão arterial e diabetes, mas de uma forma diferente. Ele vai comentar um pouquinho da clínica médica e eu vou falar um pouquinho da obstetrícia. E eu já quero começar falando aí das diferenças de diagnósticos, amigo. Me fala como que faz diagnóstico de hipertensão na clínica. Fê, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você nesse podcast maravilhoso, um podcast diferente. Total. Porque assim, são temas que caem demais, tanto em clínica quanto em geral. Ponto. E existirão atualizações dos dois lados, então bora revisar um pouquinho sobre hipertensão e diabetes aqui. E eu quero começar falando sobre hipertensão pra você, cara, sobre diagnóstico de hipertensão. Cara, é o seguinte, Fê, na clínica médica, a gente tem que fazer o seguinte, você quer fazer o diagnóstico aonde? No consultório ou em casa? Porque difere um pouquinho, sabe? Se você quiser fazer o diagnóstico no consultório, você tem que ter um mantra no seu coração. 14/9. Ponto. Tá. Maior ou igual a 14/9, você tem uma pressão arterial alterada. Mas você tem que fazer a medida em 2 dias consecutivos, em 2 dias diferentes. Porque, por exemplo, imagina que chega um paciente e, meu Deus, a consulta é 1h da tarde, ele saiu correndo, tomou 2 litros de café, igual nós dois aqui, que a gente zerou uma garrafa de café antes de começar o podcast. Cara, nossa pressão arterial vai estar um pouco mais aumentada, é fato. Imagina, aí você chega no consultório, esse cara tá com a PA 15/10, ele já é hipertenso? Não. Cara, não necessariamente. O Entendi. que aconteceu antes? Então é o seguinte, ó, a primeira aferição deu alterada. Fez o seguinte, você vai voltar daqui a 1 semana e eu vou aferir de novo. Se a sua PA foi alterada de novo, você tem diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Ponto. Tá. Então, 2 aferições diferentes, maior ou igual a 14/9. Essa é a primeira situação. Mas tem a segunda situação, sabe qual que é, Fê? Se o cara chegar pra você e a PA dele for maior do que 18/11, independente se foi primeira aferição, segunda aferição, não importa. O cara tá com a PA maior do que 18/11, você cumprimenta e ele fala, cara, você tem hipertensão arterial sistêmica. Tá? Uma medida só. Uma medida só. Tá. A maior ou igual a 18/11. E a terceira é o seguinte, independe da pressão arterial do cara, mas ele já tem lesão de órgão-alvo da hipertensão. Olha que loucura. Muito interessante isso, né? Imagina, você chega um pacientinho miudinho ali pra você, ele é mais brevilíneo, tranquilo, ele tá com a pressão ali 13/9. Ainda não é considerado hipertenso. Mas você faz o fundo de olho dele, ele já tem retinopatia hipertensiva. Ué, você faz um ecocardiograma nele, ele já tem uma sobrecarga, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. Você faz um exame de urina nele, ele já tem microalbuminúria. Cara, como assim? Não tem outra coisa pra ser, né? Não tem outra coisa pra ser. Ah, Luigi, mas ele é normovolêmico, ele tem a PA boa. Boa pra quem? Porque pra ele essa pressão, independente de estar dentro dos parâmetros normais estabelecidos, pra ele é uma hipertensão. Que legal. É muito interessante porque, assim, nós somos diferentes, né? As nossas pressões arteriais sistêmicas, alvos, são diferentes. As diretrizes de hipertensão arterial sistêmica, elas tentam englobar o planeta Terra inteiro como se fôssemos todos iguais. Só que não tem aquela história, doutor, a minha pressão sempre foi mais baixinha, né? Você faz aquela idosinha, miudinha, pequenininha, tem sempre aquela PA ali 9/6, mas ela tá ótima. Por que você considera isso normal e não considera, por exemplo, um cara que tem 12/8, mas tem uma lesão de órgão-alvo como anormal? É isso. Essa é a terceira situação. Então, primeira situação, só recapitulando. 2 aferições distintas, maior que 14/9. Segunda situação. Independente de qual foi a primeira ou segunda aferição, maior que 18/11. E a terceira, independe da pressão, mas ele já tem lesão de órgão-alvo. Perfeito. Esse é o diagnóstico que a gente tem, por exemplo, no consultório. Mas existe também a possibilidade da gente fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, por exemplo, em casa. Você chega pra esse cara e fala assim, ó, tá aqui um aparelho, vou botar um aparelho aqui que vai ficar insuflando e diminuindo o tempo inteiro durante 24 horas, e ele vai me dar a informação, a gente chama de mapa, né? E você pode também fazer o MRPA, que em vez de ser um aparelho automático, o próprio paciente tem um esfigmo em casa, ele afere essa pressão e vai fazendo uma anotação num caderninho. E ele entrega depois de alguns dias isso pro médico. E a gente faz uma média aritmética da PA. E aí muda um pouquinho o corte, Fê. Sabe por que muda um pouquinho o corte? Porque quando a gente tá dormindo, a gente tem um descenso noturno. Né? E é normal a gente ter um descenso noturno. E a gente faz uma média aritmética dessa pressão arterial. É claro que quando você está dormindo, a sua pressão é mais baixa, então a média aritmética vai abaixar. Então, o corte não é mais 14/9.
O corte aqui já é 13/8. Entendi. Sacou? Então, o mapa ou MRPA de 24 horas maior ou igual a 13/8 é diagnóstico. Sacou? Deu pra entender? Legal. E como é que é na obstetrícia? Me conta um pouquinho, assim. Cara, parecido, mas totalmente diferente. O que acontece? Eu acho que na obstetrícia a gente segue as diretrizes mais antigas, diagnóstico clássico pra gente. Vai ser aquela medida 14/9, tá? Para os meninos saberem. Mas mas a gente tem várias síndromes, né, de hipertensivas durante a gestação, que é onde pega na prova, né? E o nosso corte vai ser 20 semanas de idade gestacional, para conseguir falar o que tá acontecendo. Porque o que acontece com 20 semanas? Placentação. Então, quando eu tenho a placentação, que aquela placenta ela vai lá e gruda mesmo e começa a liberar hormônios, mediadores, aquele arsenal de coisas que ela libera, ali eu posso começar a falar que a gestação tem influência nos níveis pressóricos, tá? Antes disso, não. Se ela tem nível pressórico aumentado antes das 20 semanas, vai ser aqueles critérios da clínica médica e eu vou considerar ela hipertensa crônica prévia à gestação. Muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico na gestação, né? Porque aquela paciente às vezes nunca passou num cardiologista, nunca passou num médico de família antes de chegar ao obstetra. Mas segue o critério da clínica médica. A partir de 20 semanas, muda o cenário. Aqui eu posso ter pré-eclâmpsia, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta e hipertensão gestacional. E o que muda dessas entidades? Presença de lesão de órgão-alvo. Tá? Então, naquelas pacientes que você fala pra mim, Fer, eu já fiz o diagnóstico de hipertensão, ela já é hipertensa. Engravidou, eu preciso colher os exames de comprometimento sistêmico, que nada mais é que avaliar a lesão de órgão-alvo. Porque eu preciso desses parâmetros iniciais para caso ela, depois das 20 semanas, piore esses exames, piore o controle pressórico, eu falo que ela tem uma pré-eclâmpsia sobreposta. Nossa, então, que massa. a gestação está piorando os níveis pressóricos dela. Agora, se ela não é hipertensa antes, para ela fazer um diagnóstico de pré-eclâmpsia, é a medida de pressão maior do que 140/90 associada à lesão de órgão-alvo. O que é a lesão de órgão-alvo? Tudo que os meninos conseguirem identificar na questão que está alterado, tá? Porque assim, a gente teve uma atualização dos critérios, Luigi. O que isso significa? Que a gente está colocando mais pacientes dentro do critério de pré-eclâmpsia para a gente ver essas gestações mais de perto, para tentar diminuir desfecho materno-fetal adverso, porque infelizmente ainda Mata muito, né? É morbimortalidade, assim, uma das maiores causas que a gente tem no Brasil, então a gente precisa atuar. Então eu deixei os critérios mais sensíveis. Então pressão elevada associada à proteinúria, que pode ser na urina de 24 horas, na urina rotina, né, da fitinha, pode ser a relação proteína-creatinina na urina, já vai dar o diagnóstico. Se ela não tiver ainda essa lesão do rim, que vai ser um órgão-alvo, qualquer outra lesão de órgão-alvo, então, hematológica, plaquetopenia, abaixo de 150 agora, fígado, então, TGO-TGP acima de 40, antes era acima de 70, então a gente deixou o critério mais sensível. Que mais que pode ser lesão de órgão-alvo? Sistema nervoso, né? Então, sinal de iminência de eclâmpsia, ou mesmo eclâmpsia, que é a convulsão, já é critério de lesão de órgão-alvo, já me dá o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Feto, unidade fetoplacentária, restrição de crescimento intrauterino, óbito fetal, tudo isso vai ser considerado lesão de órgão-alvo. Tá? É uma tabela grande, mas que eu não acho que tem necessidade da gente decorar, porque a gente vai conseguir identificar na questão que vai estar alterado. Que não tá tudo bem. E, por fim, a hipertensão gestacional, que é essa elevação dos níveis pressóricos a partir das 20 semanas, sem lesão de órgão-alvo, e que se resolve até a 12ª semana pós-parto, tá? Entendi. Detalhe, o Ministério da Saúde considera a hipertensão gestacional como se ela fosse uma síndrome mais tranquila, sabe? Sim, então, porque não tem lesão de órgão-alvo. Porque não tem lesão de órgão-alvo, então, em teoria, a gente poderia levar até 39 semanas a gestação. Tá.
A Rede Brasileira de Estudos Hipertensivos atualizou a recomendação e ela fala que a hipertensão gestacional é uma pré-eclâmpsia que a gente ainda não fechou critério, sabe? Tá. Então, ela se preocupa muito mais com a hipertensão gestacional. Então, um corte para ela para resolver a gestação fica igual ao da pré-eclâmpsia, com 37 semanas. Com 37. É como se aquela paciente ainda só não tivesse feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia que ela vai eventualmente fazer, entendeu? Entendi. É esse o raciocínio deles e é isso que mudou, tá? Poxa, que legal. Mas é um pouquinho diferente, né? É bem diferente, mas assim, muito, muito interessante. Você tá vendo, olha só, da clínica médica teve aí um pouquinho aí dessa questão de lesão de órgão-alvo, também tá ali na GO, né? O 14/9 é o corte também pra gente e também pra gestantes pré-20 semanas, né? Pré a segunda e também, invasão 14/9 é o nosso corte. Exato. A gente não considera 13/8, é 14/9. Exatamente, um consenso entre a clínica médica e a GO. Agora, perguntinha pra você. Fala já comigo. que a gente falou de diagnóstico, tratamento. Vamos falar Diagnostiquei hipertensão. Como que eu começo o tratamento? Tá, beleza. Olha só, Fê, o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, ele é um tratamento do ponto de vista de clínica médica. Ele é um tratamento que, como tudo na vida da clínica, a gente tem muito que fazer o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, né? Esse tal desse tratamento não farmacológico vira e mexe, cai nas provas, sabe, Fê? E eu até deixei anotado aqui para eu não esquecer de comentar com vocês sobre uma coisa que chama-se dieta DASH. O que é dieta DASH? É uma dieta que visa a redução da ingestão de sódio, sabe? Vira e mexe, essa dieta aparece nas provas de clínica médica, tá? E ela é uma dieta que visa você ingerir até 2 gramas de sódio por dia, tá? Esse número, às vezes, ele é cobrado. Reduzir a ingestão de sódio para menos de 5 gramas de sal dia, que é a mesma coisa que 2 gramas de sódio dia, tá? Redução, claro, do peso, controle de todos os outros fatores que podem influenciar na hipertensão arterial sistêmica. Então, geralmente o cara que tem hipertensão arterial sistêmica, ele não tem só hipertensão. Ele geralmente é um cara que tem uma síndrome metabólica associada, né? E aquilo vai retroalimentando, né? Geralmente ele tem uma obesidade, com circunferência abdominal aumentada, dislipidemia, ele tem uma intolerância a glicose, ele pode ser diabético ou não, tudo isso influencia. Então, mudança de hábito de vida se fosse uma questão discursiva, fale sobre tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Se ele falar perfeitamente tudo sobre os medicamentos, é meio certo, porque você tem que fazer também a mudança de hábitos de vida, e isso tá previsto nas diretrizes brasileiras, tá? Agora, quando a gente fala sobre tratamento de hipertensão arterial sistêmica, a gente tem que saber assim, quão grave é essa hipertensão arterial sistêmica desse cara? Porque às vezes eu tenho que pesar mais a minha mão e às vezes eu tenho que pesar menos a minha mão. E para isso eu preciso definir assim, qual que é a classificação da hipertensão desse cara, sabe? E aí entra uma coisa muito importante que antes da gente falar sobre o tratamento propriamente dito, é a gente saber o quão grave esse cara tem de hipertensão arterial sistêmica. Se ele é o estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. E é muito fácil a gente decorar isso, Fê. Olha só, eu juro que eu não combinei isso com a Fê, tá? Imagina assim que você tá lá no interiorzinho, assim, daquela casa, daquela vozinha bem fofinha que serve aquele cafezinho gostoso. Você bate assim na porta. Senhora, tudo bem? Doutor, tudo bom? Tudo. Qual que é o nível de pressão? Uma pressão boa. Uma pressão boa. Quanto que ela vai te responder? É isso mesmo. 12/8. Yes! Ela acertou! Eu juro que eu não tinha comentado. Não. Porque Nervoso de errar. As pessoas, de uma maneira geral, a pressão, todo mundo fala, 12/8, doutor, minha pressão é ótima, 12/8, beleza. Pega esse 12/8, Fê. Tá. Guarda esse 12/8. Agora vamos somar 2 de sistólica e 1 de diastólica. 12/8. 2 de sistólica vai dar? 12 mais 2? 14. 8 mais 1, 9. Pronto. Entre 12/8 e 14/9, a gente não é hipertenso ainda, tá? Ele é o que eles consideram de PA normal. E quanto mais próximo você vai chegando de 14/9, você vai virando um pré-hipertenso. Tá. Risco de hipertensão. Exato. Tá. Vamos continuar com o mesmo raciocínio. Soma 2 sistólico e 1 diastólico. A gente tá no 14/9. Então vira 16/10. Hipertensão estágio 1. Bom, continua com o mesmo raciocínio. 16/10, soma 2 de sistólico e 1 de diastólico. Vai dar? 18/11. 18/11. Todo mundo que tiver nesse intervalo entre 16/10 e 18/11, estágio 2.
E todo mundo que tá acima disso, estágio 3. Pronto. É simples Tranquilo, desse jeito. achei tranquilo. É simples desse jeito. Mas veio a Sociedade Europeia de Cardiologia e no último congresso agora, 2024, 2025, não me lembro muito bem, falou assim, europeia, tá, pessoal? Não tô falando brasileira. Sociedade Europeia. Eles falaram assim, sabe essa classificação? Esquece. Não gostei. Caguei não pra gostei ela. mais. Não gostei mais, quero mudar essa bagaça toda. Ai, Deus. E aí eles falaram o seguinte, 12 por 7 pra baixo, eu vou considerar que a pessoa tem uma PA não elevada. De 12 por 7 até 14 por 9, PA elevada. E todo mundo que tá acima de 14 por 9 é hipertenso. Ué, mas qual estágio? Não importa. É todo mundo hipertenso. Olha que loucura. Eles tiraram, a Sociedade Europeia tirou a classificação hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Essa que eu brinquei com você, né? Que é o que a gente aprende, é o que eu a gente aprendi. aprende, exatamente. Ah, Luigi, agora, meu Deus. Calma, calma. Olha só, se cair uma questão, eu quero que você utilize a diretriz brasileira, que é a que eu falei pra você. De somar 2 sistólico e 1 diastólico. Porque se cair, a gente tem referência pra manter essa resposta. Dificilmente a prova vai chegar e colocar assim, segundo as diretrizes europeias lançadas no mês passado, em 2025, qual é a classificação de hipertensão? Não vai colocar isso. É uma tendência a colocar nos próximos anos. Mas mesmo assim, se colocar, a gente pode colocar recurso, porque o que rege o material e os editais das provas de clínica médica hoje é a diretriz brasileira e não teve atualização de diretriz brasileira ainda. Eu tô gravando esse episódio em junho de 2025. Bom falar isso. Vamos falar isso. Porque se surgir uma nova atualização, a gente vai fazer uma nova aula, um novo podcast sobre isso. Com e aí certeza. eu vou atualizar. Porque se sair na diretriz brasileira, aí eu vou chegar e falar, ó, galera, mudou realmente, a partir de agora é isso, tá? Bom, então voltando para a diretriz brasileira, que tem hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. O tratamento fica muito simples. Se o cara for estágio 1, eu entro com 1 medicamento. Se o cara for hipertenso estágio 2 ou 3, eu inicio já com 2 medicamentos. Tá. E a gente tem uma triangulação muito importante. Tem os, sabe aqueles remédios favoritinhos? Tem os remédios favoritinhos. Nesses remédios favoritinhos, eles giram em torno de hidroclorotiazida, IECA ou BRA, porque eles são meio que irmãos gêmeos, eles agem mais ou menos no mesmo momento ali no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E o outro é o bloqueador de canal de cálcio. Então, se ele é hipertenso estágio 1, você escolhe um desses para dar. Se ele for estágio 2 ou 3, você escolhe 2 deles para dar, em combinação entre eles. Então, ele é estágio 2. Eu vou colocar um hidroclorotiazida e um bloqueador de canal de cálcio. Ou um bloqueador de canal de cálcio, um IECA, ou um IECA e um hidroclorotiazida. Você pode escolher. Eles são ditos fármacos de primeira linha. Tá? Você não vai começar com clonidina, tá ligado? E o beta-bloqueador? O beta-bloqueador, você até pode começar com ele se esse paciente tiver lesão estrutural cardíaca. Tá? Então ele já tem, por exemplo, uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Aí beleza, ele pode ser indicativo, você pode começar o tratamento com ele, mas ele não é dito como primeira linha, de uma maneira geral. Por isso que a maioria das vezes que você vai num posto de saúde e tal, você pega aquele senhorzinho, você toma qual remédio? Ele, losartana, doutor. Por quê? Porque é um BRA, losartana e hidroclorotiazida. É o clássico, é a maioria, né? é o clássico. É o clássico. E aí você vai vendo. Comecei com hidroclorotiazida. Senhor, volta daqui a um tempo. Aí ele volta. Como é que tá a PA? Tá controlada? Mantém. Não tá controlada? Dá pra aumentar a dose do hidroclorotiazida? Se a resposta for sim, aumenta um pouquinho a dose. Marca o retorno. Aí ele volta pra você. Tá controlada? Mantém. Não tá controlada e tá na dose máxima? Adiciona um segundo. Daí vocês costumam abaixar um pouquinho o do primeiro pra adicionar o segundo? A gente costuma manter aquela dose máxima e vai adicionando, tá? E assim vai. E assim vai. E aí, voltou, não tá controlado, adiciona um terceiro. Voltou, não tá controlado, adiciona um quarto. E, atenção, o quarto medicamento tem que ser sempre espironolactona. Essa é uma coisa interessante da clínica médica, tá? O quarto medicamento, de uma maneira geral, a gente bota o diurético poupador de potássio, que é a espironolactona, tá? Posso dar um bizu da espironolactona? Pode, por favor. Não pode usar na gestação. O paciente precisa estar com um método contraceptivo de alta eficácia, tá? É mesmo? Olha que legal, que massa. Que coisa massa, né? Então, é exatamente assim o tratamento do ponto de vista da clínica médica, em linhas gerais. É isso que você tem que saber, é isso que mais cai, tudo bem?
E fala um pouquinho agora sobre a obstetrícia. Como é que é feito esse tratamento? Posso dar um IECA pra ela ou não? Obstetrícia é péssimo, né, gente? O que você pode dar pra gestante? Nada, basicamente. Cara, o grande problema da obstetrícia é porque faltam muitos estudos. A gente não consegue fazer grandes trials randomizados e etc. Pra ver segurança de droga. Porque tem um bebezinho ali, né? E tem risco fetal. Então, a gente acaba usando o que é clássico. O que é clássico de usar para hipertensão na gestação? Metildopa. É um bom antihipertensivo? Não. Não é o melhor. Não é o melhor, tá? Mas ele vai ser a nossa primeira linha de tratamento, tá? Não controlou com a metildopa? Geralmente, a gente chega até 2 gramas por dia. Daí, a gente pode adicionar, geralmente, um bloqueador de canal de cálcio. Tá? Não melhorou? A gente vai para nossa terceira medicação, que é o beta-bloqueador. É um pouquinho diferente, tá? Hidroclorotiazida, pode usar? Pode, mas a gente não faz isso muito na prática. IECA e BRA, de jeito nenhum. Tá? IECA e BRA contraindicado, tem risco fetal. Então, não pode usar. Então, é um pouquinho diferente. Diferente, exatamente. Tá? E do ponto de vista, por exemplo, de pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, tem alguma coisa diferente de tratamento? Cara, daí a gente entrou num tópico muito legal. Pra vida e pra questão, né? A gente fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia, Luiz, você precisa classificar essa paciente na presença de sinais de gravidade ou ausência de sinais de gravidade. Antes, eu acho que você já deve ter até estudado na sua época que era pré-eclâmpsia leve, moderada ou grave. Não existe mais isso. Por quê? Porque toda pré-eclâmpsia é grave, tá? O que eu preciso saber? Se existem sinais de gravidade a ponto de eu pensar em resolver essa gestação por risco materno-fetal, de estar realmente evoluindo com lesões de órgão-alvo progressivas, em que eu vou perder a mãe e o bebê e eu preciso parar esse processo, ou aquela paciente que eu fiz o diagnóstico, mas está tudo estável nesse momento e eu posso seguir ela ambulatorialmente, tá? Então, fez o diagnóstico, a gente vai coletar os exames de comprometimento sistêmico para avaliar essa lesão de órgão-alvo. Tá tudo bem, tá tudo estável, vai seguir no ambulatório, gestação de alto risco, retornos semanais ou mais frequentes até, tá? A depender do quê? Da vitalidade fetal e se existe alguma alteração nesse bebezinho, restrição de crescimento, alteração de Doppler. Por quê? Porque é uma placenta que não está funcionando. Lembra que pré-eclâmpsia é doença da placenta, tá? E se tiver tudo bem, ela mantendo os níveis pressóricos controlados com medicação via oral, a gente vai levar essa gestação até 37 semanas. É o nosso corte. Não tem por que manter uma gestação de risco alto, como uma gestação com pré-eclâmpsia, se o bebê ele já está a termo. Tá? Não faz sentido. Então, 37 tá mais do que o suficiente, tá? Daí, a gente pode induzir. Se ela tiver alguma contraindicação de parto normal, a gente faz a cesárea, mas tá ótimo. Agora, se a paciente tiver sinais de gravidade, daí a gente vai internar, exames laboratoriais, avaliação de vitalidade fetal, avaliar corticoide, se tiver menos 34 semanas, a maturidade pulmonar, né? A maturidade pulmonar. Sulfato de magnésio, tá? Sulfato de magnésio, a gente precisa pensar como se fosse uma droga, como se fosse um escudinho, que é para tentar barrar a evolução daquele quadro que tá piorando clinicamente, tá? Ele vai estabilizar um pouco até a gente ver para onde isso vai caminhar e o que a gente vai precisar fazer, se eu vou precisar resolver a gestação ou não, tá? E daí eu criei um mnemônico pra gente saber quais são os sinais de gravidade que a gente precisa procurar, que é bom. É pare, doutor. Pare, doutor. Help me. Help me. Fácil, né? Pare, doutor, me ajude. Help me. Sim. Né? O P... de PA, pressão arterial aumentada, pico pressórico, acima de 160 por 110. Certo. Tá? O R de rim. Então, aumento de creatinina, oligúria, tudo vai entrar nesse R. R de rim. O E de edema de pulmão. Tá, faz todo sentido. Faz todo sentido. Claro. Pare, doutor. O DR, dor torácica. Tá? Não é descolamento de retina. Não, dor torácica. Faz sentido, né? Claro, quando a gente tem pico pressórico da clínica médica, pode dar dor no peito, isso é sinal de alarme. Sim, claro. HELP, de síndrome, HELP.
Aí eu forcei, né? O M é de iminência de eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia. E o E de eclâmpsia, tá? Iminência de eclâmpsia e Iminência eclâmpsia. de eclâmpsia e eclâmpsia. Cara, muito bom. São esses o que a gente precisa procurar na questão. Tá. Tem isso. Se a alternativa não tiver sulfato de magnésio, ela está errada. Tá? E daí os meninos já podem riscar elas e procurar Anota, outra. hein? Tá? Anota. Daí, tá, sinal de gravidade, a gente já sabe sulfato de magnésio. Beleza, fiz sulfato de magnésio, mas minha paciente ainda tá com pico pressórico. E aí, o que eu preciso fazer? Não vai adiantar eu dar uma metildopa pra ela, né? Daí eu preciso... Dá nitrociato de sódio. Não, o obstetra nem sabe usar essa coisa aí não, bem. Ó, o que a gente vai fazer? Medicação de escolha que cai a pressão rápido, mas não absurdamente rápido, viu, pessoal? Isso é importante. Eu não posso tirar uma paciente que tá com um pico lá de 18 de sistólica para 90 de sistólica, porque ela vai fazer hipofluxo cerebral e hipofluxo placentário. Tá? A gente pode fazer óbito fetal. Então, precisa reduzir de pouquinho. Então, a gente faz hidralazina, que é endovenoso, mas a gente faz de 5 em 5 para ir caindo aos poucos, tá? Ou o bloqueador de canal de cálcio, nifedipino, o de ação rápida, não o retard, e também que é ir caindo um pouquinho mais devagar. Sim. A gente tem mais controle com a hidralazina, então por isso que a gente prefere hidralazina, Legal. tá? Não melhorou, você fez hidralazina, dose máxima, fez nifedipino, dose máxima, daí é nitroprusiato, daí eu chamo o pessoal da clínica médica, UTI, para ajudar a gente a titular. E provavelmente, paciente que eu não consigo controlar a pressão, é indicação de resolução de gestação. Tá? Porque em tese, resolvendo a gestação, você consegue tirar o Se eu tiro a gatilho placenta, daquilo, né? eu tiro o que tá causando. Cara, muito Tá? A impressionante. ideia é essa do tratamento. E daí sempre lembrar, se eu tô pensando em resolver a gestação, eu preciso preparar esse bebê para nascer o melhor possível, né? E daí, o que a gente tem? Corticoide abaixo de 34 semanas para maturação pulmonar, diminui a hemorragia cerebral, então... É importante, e abaixo de 32, o sulfato de magnésio que essa paciente já vai estar usando. Utilizando, né? Muito bom, muito bom. Só lembrando aqui, puxando agora a sardinha para clínica médica, além da eclâmpsia, onde mais você usa geralmente sulfato de magnésio? Vai, te dá 5 segundos para você pensar. Você já viu sulfato de magnésio na eclâmpsia? Eu sei. Ó. Até a ginecologista sabe. Então, fala um para mim aí. Asma. Asma. Tratamento de crise asmática grave, refratária a tudo aquilo que você viu na aula do Ianzinho, a gente pode fazer sulfato de magnésio, sulfatar esse paciente. E tem uma outra na cardiologia também, né, Fê? Eu sei também. Qual que é? Torsade de Poix. Tá vendo como é chique? Na clínica é muito chique, Torsade fala de sério. Poix. Então, se você tem uma taquicardia ventricular, tá? Polimórfica, se você pega uma liguinha, Fê, e pega a liguinha aqui, ela tá com a liguinha aqui, você estoura ela assim, ó, pá! E ela fica... pendurada aqui. Se você pega as duas pontas, roda uma para um lado e a outra para o outro, ela vai encurtando e ela vai começando a fazer um traçado que ele começa grande, 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 pequeno, 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 pequeno. Grande, 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 pequeno, pequeno. Isso é a torção das pontas, né? Que em francês é torsade de Poix. Essa é uma taquicardia ventricular em que as ondas, elas são diferentes entre si. Uma grande, outra pequena. Então, elas têm polimorfismo. Elas têm várias morfologias diferentes. Então, uma taquicardia ventricular polimórfica. Torsade de Poix. E ela é tratada com sulfato de magnésio quando o paciente está estável, tá? E é interessante a gente falar, só abrangindo um pouco mais esse podcast, que estabilidade, do ponto de vista das arritmias na clínica médica, não é só pressão, você acredita? Estabilidade, quando você tem uma arritmia e você quer saber assim, esse paciente está estável ou instável. Às vezes ele está 12/8, como diz aquela vozinha lá, mas ele tem dor no peito. Opa, é instável. Dispneia? Dispneia, ele está instável. Rebaixamento do nível de consciência, ele está instável. Luigi, mas ele está 12/8. Caguei. E se ele tiver outras coisas, ele está instável. E aí é outro tratamento, tá? Aqui no ponto de vista das arritmias, geralmente é pum, choque. Agora, se ele estiver estável... Ei, você aí com torsade de Poix, tá com PA boa? Tô. Tá com dor no peito? Não. Tá com falta de ar? Não. Você tá com rebaixamento do nível de consciência? Não, não tô também. Beleza, eu te considero estável e eu vou fazer sulfato de magnésio pra você. Que legal. Olha que legal. Vocês fazem por quanto tempo sulfato, mais ou menos? Fê, Ou só a dose de ataque? é só uma assim? dose de ataque. A Só uma gente dose de mantém ataque. 24 horas. É mesmo? Depois do parto.
Muito interessante. Então, o torçado é isso que vocês têm que saber do ponto de vista... Então, é onde o sulfato de magnésio ele age aí na clínica médica e também na obstetrícia. Olha que muito legal, né, gente? Essas intersecções. Muito bom Podcast mesmo. muito legal de fazer. Quais... Fê, vamos lá. Tem alguma complicação, assim... óbito fetal. Como é que é aquela musiquinha lá do Instagram? Tem uma musiquinha aqui. Qual que complicação? sobe Que sobe as letrinhas assim. A complicação, óbito fetal. Né? Quais são as complicações, assim, da doença hipertensiva específica da gestação? Nossa. Assim? Você pode falar que Morbidade cai em prova às vezes. materno-fetal altíssima, né, Luiz? Tem outra musiquinha aqui. Cara, assim, tudo que o pessoal pensar que dá ruim na gestação, se colocar pré-eclâmpsia, vai acertar, sabe? Tá. Restrição de crescimento intrauterino, óbito fetal, eclâmpsia, que é uma das manifestações mais graves da pré-eclâmpsia, que é a convulsão tônico-clônica generalizada, que ela é autolimitada, mas a paciente ela consegue reentrar, se a gente não faz o sulfato de magnésio, ou mesmo às vezes fazendo, ela reentra em convulsão tônico-clônica, a gente faz mais sulfato, geralmente metade da dose de ataque. Se ela convulsiona de novo, eu preciso pensar que sangrou, cara. Ela consegue fazer AVC por pré-eclâmpsia. Hemorragia subaracnoide, assim? Tudo. AVC, Sangra, AVC mesmo, hemorrágico. Tem uma síndrome que a paciente ela começa a fazer um AVC sem convulsionar pela pré-eclâmpsia. E ela começa a ter sintoma neurológico. Então, tudo que pode dar ruim na obstetrícia, pré-eclâmpsia vai ser aí fator de risco. Que mais cai na prova? Eclâmpsia, com certeza. Eclâmpsia e síndrome HELP. Eclâmpsia é pensar comprometimento do sistema nervoso, tá? Síndrome HELP é pensar em comprometimento hepático, né? que evolui aí com insuficiência hepática se a gente não... HELP é hemólise, aumento de marcadores de TJ-GP e plaquetopenia, né? Exato, porque o que acontece na síndrome HELP? É como se eu tivesse uma lesão... Todos esses mediadores liberados aí na placenta, essa salada, faz lesão de endotélio do capilar aí do leito hepático. Lesão endotélio, o que acontece? A plaqueta vai lá, vai aderir, vai fazer pequenos coágulozinhos e por isso que consome plaqueta, tá? A hemácia passa por esse capilar que tá lesado e destrói. Se destrói o capilar, se destrói a hemácia, o que acontece? Não transporta oxigênio. Então, não chega oxigênio para o hepatócito. O hepatócito faz o quê? Morre. E daí você faz uma inflamação nesse fígado, né? Você aumenta as enzimas hepáticas, dá dor, porque se inflama, faz edema, se faz edema, distende a cápsula de Gleason. Rapidamente, e você pode fazer até hematoma subcapsular hepático, que loucura. É gravíssimo, tá? Gravíssimo e a gente precisa interromper. HELP e eclâmpsia são as duas principais indicações de resolução da gestação independente da idade gestacional, Luigi. Porque senão a mãe morre, tá? E se a mãe morre, o bebê morre, né? Então, Fer, tem 25 semanas. Vai ser 25 semanas. Infelizmente, vai ser 25 semanas. E daí a Betina ajuda a gente, não tem não. Entendeu? Nossa, caramba, muito foda. E isso é uma diferença, por exemplo, que ela falou da distensão da cápsula de Gleason de maneira rápida na hepatomegalia, que gera a hepatomegalia dolorosa, né? Por exemplo, se você tem uma insuficiência cardíaca congestiva, o cara tem uma insuficiência cardíaca direita, né? O coração tem duas funções, cara, ejetar sangue e receber sangue, ponto. Se ele não tá ejetando sangue direito no ventrículo direito, esse sangue ele vai voltar pro átrio direito, e do átrio direito ele vai voltar para dois lugares. Vai fazer turgência jugular e ele pode fazer hepatomegalia. E essa distensão hepática, ela pode ser súbita. E aí ele pode fazer hepatomegalia dolorosa. Que é diferente, por exemplo, de um paciente que ele pode ter uma hepatopatia crônica, que esse fígado ele vai crescendo de maneira lenta e gradual. E essa cápsula de Gleason não faz esse gatilho dessa dor. E aí, que é diferente de uma hepatomegalia dolorosa e indolor, que a gente tem também na clínica. Muito foda. E aqui na clínica médica, Fê, a hipertensão ela é uma doença silenciosa. A gente tá cansado de saber disso, né? Então, assim, se esse paciente ele não tiver numa emergência hipertensiva, que é um paciente que ele tem uma PA
elevada, mas ele tem lesão de órgão-alvo, ele tá com dor torácica, ele tá tendo sintoma neurológico agudo, ele tá com rebaixamento do nível de consciência, né? Esse paciente, de uma maneira geral, ele não tem sintoma, mas a pressão arterial tá lá, dando um murro em tudo que é órgão, em tudo que é microcirculação, né? Então, microcirculação, retinopatia hipertensiva é um dos grandes causas de complicação que você tem no paciente hipertenso. Então, você vai fazer o fundo de olho desse paciente e ele já tem lá um estreitamento arteriolar, ele já tem um cruzamento AV patológico. O que é um cruzamento AV patológico? A artéria, quando ela passa por cima da veia lá do fundo do olho, ela pode gerar o sinal de Gahn. O que é o sinal de Gahn? A artéria ela está com uma pressão muito mais aumentada, a arteríola está com uma pressão muito mais aumentada do que a vênula. Quando ela encosta em cima, ela meio que colaba aquela vênula. Entendi. E aí você vê a artéria passando e você vê um vaso passando por baixo dela que ele começa... Ele para, fica sem sangue nenhum e ele continua assim. Esse é o cruzamento AV patológico, tá? Você pode ter hemorragias também, afinal de contas, você pode ter uma lesão endotelial ao ponto desse vaso romper e aí ele vaza, tudo bem? E você pode ter também o edema de papila, que nada mais é do que a complicação mais temida que a gente tem da retinopatia hipertensiva, que entra dentro de um quadro também, Fê, de lesão de órgão-alvo, porque assim, as provas adoram cobrar o seguinte. Você tem um paciente que está com uma pressão de 20/14. E esse paciente está com cefaleia. E aí, isso é uma lesão de órgão-alvo ou não? Cara, a maioria das questões, se ele colocar somente a cefaleia, isso não é lesão de órgão-alvo. Se ele quiser colocar que já há uma hipertensão intracraniana, ele vai colocar que o cara tá com uma PA de 20/14, ele tá com cefaleia, rebaixamento do nível de consciência e edema de papila. Esse paciente, ele tem uma emergência hipertensiva e tem que ser tratado com nitroprusiato de sódio intravenoso dentro da UTI. Esse é um edema, ele tá com uma encefalopatia hipertensiva. Só que existem muitos pacientes, Fê, que tem uma pressão ali de 20/12 e ele tá lindo. Ele só fala assim, doutor, eu tô com uma dor de cabeça aqui na nuca. E aí, a questão que colocou isso, que não colocou que ele tem rebaixamento do nível de consciência, não colocou como é que tá o fundo do olho dele, geralmente ele quer que isso seja uma urgência hipertensiva. E urgência hipertensiva a gente não trata com tratamento endovenoso. A gente trata com tratamento via oral, tá? Geralmente com um IECA, um captopril, tá? E aí, claro, a gente tem que fazer o acompanhamento longitudinal dele via unidade básica de saúde para fazer a prevenção secundária de novos eventos. Prevenção secundária é acontecer uma vez e eu não quero que aconteça de novo. Isso é uma prevenção secundária. Então, ele não pode fazer novas urgências hipertensivas porque ele tem risco de fazer uma emergência hipertensiva. Ele pode dissecar uma aorta, ele pode fazer um infarto agudo do miocárdio, ele pode fazer uma encefalopatia hipertensiva, que é um tratamento absolutamente mais agressivo e um quadro mais grave, tá? Então, do ponto de vista da retinopatia hipertensiva, você tem que lembrar o estreitamento arteriolar, cruzamento AV patológico, hemorragia e papiledema. Nessa ordem, tá? Estreitamento, cruzamento, hemorragia e o papiledema. Nessa ordem, é retinopatia de estágio 1, 2, 3, 4, beleza? Mas o paciente que ele tem também a hipertensão crônica, ele pode fazer lesão renal. E a lesão renal, ela pode ser subdividida em duas também, Fê. Uma lesão renal do paciente que é mais clássico do paciente crônico e mais clássico do paciente que tem uma emergência. O paciente que é crônico, geralmente ele faz o que a gente chama de hiperplasia hialina, tá? Que é uma coisa mais crônica. O paciente agudo, a prova vai colocar para você aquela famosa arterioesclerose hiperplásica, que é aquele aspecto quando você faz a biópsia do rim dele, parece aquele bulbo de cebola. Isso daqui é clássico também do ponto de vista da clínica médica. E claro, né, Fê, outras lesões de órgão-alvo clássico, outras complicações clássicas. Coração. O coração, ele é um músculo. Se você tem uma pós-carga aumentada, o que é pré-carga e pós-carga? Pré-carga é tudo que chega no coração. Então, se o paciente está chocado, tem um choque hipovolêmico, tem menos sangue, ele tem uma redução da pré-carga. Isso é pré-carga. E pós-carga é a dificuldade que o coração tem em jogar para fora esse sangue, seja pela artéria pulmonar ou seja pela aorta. Se esse cara tem uma hipertensão arterial sistêmica severa, grave, ele tá todo vasoconstricto, tá difícil pro coração jogar esse sangue para fora. E ele é um músculo, ele vai fazer cada vez mais força, cada vez mais força, cada vez mais força. Ele vai se exigir mais, ele vai crescer. Ele pode fazer uma sobrecarga ventricular, direita ou esquerda. Isso é uma lesão de órgão-alvo também. E quando o coração dilata, Fê, todas as fibras, elas se diferenciam. Tanto a fibra que contrai, quanto a fibra que
conduz o impulso elétrico. Esse cara pode entrar em fibrilação atrial. Então, o paciente que tem hipertensão crônica, ele pode ter uma fibrilação atrial. E aí, com fibrilação atrial, pode ter estase sanguínea, ele pode fazer trombo, ele pode fazer AVL, ele pode fazer infarto, pode fazer qualquer coisa. Então, doenças cerebrovasculares também, né? Quantas vezes a gente não vê em laudo de ressonância magnética, assim, o cara faz uma ressonância magnética de crânio e tá lá, microangiopatia, né? Nossa, mas isso aqui é normal. Cara, não é normal não, é porque você tem lesão endotelial e tudo mais, né? Ele pode fazer demência vascular, que é muito comum também. Doença arterial periférica, hipertensão acaba com endotélio. Cara, se você acaba com endotélio, você tá predispondo a fazer uma doença arterial vascular periférica. Ele pode fazer placa de aterosclerose, que é um fator de risco para você fazer trombo, que é um fator de risco para esse trombo se desprender e virar um êmbolo. Então, essas são as complicações que mais caem na hipertensão do ponto de vista da clínica. Bastante coisa, né? Mas eu acho que as questões, elas tendem a deixar um pouco claro pra gente para onde elas querem conduzir, né? Eu acho que o branco e o preto é mais comum do que o cinzento. Boa. Então, se é um paciente que tá grave, ele vai botar que o paciente tá grave, né? E dica pra prova. Dica para prova. Você tem que lembrar dessa triangulação de hidroclorotiazida, IECA, IBRA e bloqueador de canal de cálcio como os principais medicamentos da hipertensão arterial sistêmica. Lembrar que hipertensão, de uma maneira geral, em linhas gerais, não pode deixar de esquecer que hipertensão estágio 1 você trata com um medicamento. Hipertensão estágio 2 ou 3 você trata com 2 medicamentos. Começa com 2 medicamentos, tá? E aí você pode ir acrescentando mais se ele não estiver atingindo a meta. Isso aqui, pessoal, é um resumão, assim, é uma conversa. Claro que existem outras nuances, mas assim, em linhas gerais, o paretaço é esse daí, tá? E de tratamento que eu acho que vale muito a pena você levar para prova. E no seu caso, Fê? A atualização desse ano tivemos. Eu acho que esse vai ser o Pareto desse ano, tá, pessoal? O Ministério da Saúde recomenda agora profilaxia de pré-eclâmpsia, né? Prevenir a pré-eclâmpsia com cálcio para todas as gestantes. Sabe a história do ferro, do ácido fólico que a gente faz para todo mundo? Cálcio agora é para todo mundo, tá? O AS, ele vai entrar agora, Luíde, para aquelas pacientes de um risco maior. A gente vai seguir aquela mesma tabelinha que vocês já estão cansados de conhecer dos fatores de risco clínico. Então, se ela é hipertensa previamente, se ela tem diabetes previamente, se ela tem alguma vasculopatia, história pessoal de pré-eclâmpsia, isso já vai ser fator de risco alto, né? Pra gente já começar o AS. A partir de 12 semanas, a gente mantém até 36. Então, pra mim, o Pareto desse ano, gente, dentro de síndromes hipertensivas, vai ser prevenção. Eu tenho certeza que vai cair pelo menos alguma questão falando dessa atualização do cálcio ou pedindo aí pra vocês identificarem quem tem um risco maior pra associar o AS também, tá? E saiu... nesse novo guideline da Rede Brasileira de Estudos da Hipertensão Gestacional desse ano, o uso de biomarcadores também, tá? Só que isso não é amplamente disponível no SUS. Acho que vai ser bem menos cobrado do que essa história do cálcio para todo mundo, tá? Mas naquelas pacientes que não têm indicação por fator de risco, Luíde, que daí precisa de um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderados para começar o AS, a gente poderia associar o Doppler das artérias uterinas, que a gente faz lá no morfológico de primeiro, junto com a dosagem desses biomarcadores, como o fator de crescimento placentário, e daí isso tudo joga, junto com a pressão arterial média, joga dentro de uma calculadora de risco, e essa calculadora de risco vai falar pra gente se é alto risco ou se é baixo risco, e se eu começo ou não, tá? Legal. Menos disponível, por ser menos disponível e pelas provas terem essa tendência de abraçar o que está disponível no SUS, acho que talvez não caia. Mas só para vocês terem aí uma ideia de que existe isso, tá? Caso alguma alternativa cite. Mas o cálcio, com certeza, precisa saber, pessoal. Muito bom. Fê, então vamos finalizar essa parte de hipertensão aqui. Tá. Vamos entrar um pouquinho em diabetes? Bora. Né? Simples, diabetes. Diabetes mais tranquilo. É claro, pessoal, mais uma vez eu repito aqui. Isso aqui é um podcast para você, assim, ouvir relaxando, tá? Isso que não é uma aula. Existem outras peculiaridades que são abordadas de uma maneira extremamente didática nas nossas aulas. Sim, com certeza. Isso aqui é uma revisão zona para você e espero que vocês estejam gostando disso aqui. E, bom, vamos lá falar um pouquinho sobre diabetes. Como é que é o diagnóstico de diabetes gestacional, Fê?
O diagnóstico de diabetes gestacional. Bom, primeiro a gente precisa pensar que o rastreio de hiperglicemia na gestação, ele é universal. Tá. Então, toda gestante precisa ser avaliada quanto à presença de hiperglicemia. Por que eu falo hiperglicemia e não diabetes gestacional? Porque muitas vezes a gestação, Luiz, é o primeiro momento que aquela paciente faz um exame para ver a glicemia e a gente descobre uma diabetes já pré-existente, tá? Então, o paciente chegou idealmente para você lá no primeiro trimestre da gestação, a gente vai fazer uma glicemia de jejum. Tá. Qual que é o corte? 92. 92? Baixinho, né? Baixinho. Menor de que 92? Beleza. A paciente passou no primeiro teste. Deixa ela quietinha lá, que ela vai ser testada de novo. Acima de 92, até 125, né? A gente vai considerar diabetes gestacional. Tá. O que é isso? Existe uma hiperglicemia cujo fator causador, em teoria, seria os hormônios placentários, que vão aumentar a resistência insulínica. Legal. Faz sentido de pensar isso. Por quê? Porque eu quero que sobre mais glicose na corrente sanguínea da mãe para passar para o feto e ele crescer, tá? Só que aquela paciente, ela não conseguiu dar conta de produzir a insulina necessária para manter a euglicemia, tá? Agora, acima, maior ou igual a 126, daí ela já tinha esse diagnóstico de diabetes prévia gestação. Não, só estar gestante não justificaria esse aumento glicêmico. Esse que é o over-diabetes? Esse é o Que over-diabetes. é o diabetes sobreposto, né? Exatamente. Não muda a nossa conduta. Você diagnosticou hiperglicemia na gestação, essa paciente vai fazer o quê? Medida de estilo de vida, tá? E a gente vai avaliar depois, se não tiver controle, o uso de tratamento farmacológico. Tá. Agora, aquela paciente que tinha passado no primeiro teste, que fez a glicemia menor que 92, ela vai ser retestada lá entre 24 e 28 semanas de idade gestacional. Por quê? Pico de contrarregulador insulínico. É ali que eu tenho o pico, por exemplo, do lactogênio placentário, que quer realmente que sobre glicose, porque a gente está entrando no período que o bebê ele já se desenvolveu, mas ele precisa crescer. Então, precisa sobrar glicose. Então, a gente chega naquele pico. E daí, eu vou lá e eu vou fazer o teste de oral de tolerância à glicose de 75 gramas, tá? E é aí que os meninos erram e pegam. Por quê? Um valor desses alterado já é diagnóstico. Presta atenção. Eu não preciso dos 3 alterados. Um desses alterados. Então, a gente vai fazer jejum, 1 hora depois, 2 horas depois. De teste oral de tolerância à glicose. 1 hora depois, 2 depois. Jejum maior do que 92. Mesmo corte do mesmo início. corte. Diabetes gestacional. Fechou. Tá? 1 hora maior que 180, diabetes gestacional. 2 horas maior do que 153, diabetes gestacional. Tá? Ótimo. E se for maior do que 200, 2 horas, não justifica a sua gestação. Essa paciente já era um overt diabetes. Olha que legal. Cara, isso é muito legal, porque, olha só, a Fê falou que se uma gestante, ela já tiver ali maior do que 126, ela já era diabética previamente, né, de jejum. Isso. Porque é exatamente o diagnóstico da clínica médica. Exatamente. Da clínica médica é o seguinte, glicemia de jejum maior ou igual a 126, diagnóstico de diabetes. Teste oral de tolerância... Perdão, glicemia ao acaso, maior ou igual a 200, muito sugestivo de diabetes. Tá, peraí, só um corte. Eu vou repetir essa minha parte aqui. Editor, parará, que eu falei uma coisa errada. Fê, vamos lá. Então, olha que legal isso daqui que você falou. Você falou que uma gestante, quando ela chega pra você com maior ou igual a 126, ela já é dita que ela já tinha diabetes previamente. Por quê? Porque a glicemia de jejum maior ou igual a 126 na clínica médica, quando você tem esse valor... isolado, cara, é muito sugestivo de diabetes. Então, olha só como é interessante. Na clínica médica, a gente precisa ter 2 testes positivos de Não basta um. Não basta um, você tem que ter 2 testes positivos. E quais são esses testes? Você precisa de uma glicemia de jejum maior ou igual a 126. E outro, por exemplo, glicemia ao acaso. Se eu faço uma glicemia ao acaso maior ou igual a 200, também já é muito sugestivo. Se você casa esses dois, ele tem diagnóstico de diabetes. O que é uma glicemia ao acaso? A gente tá aqui trocando uma ideia, eu vou lá e vou aferir tua glicemia agora. Não, tô de jejum, tomei um cafezinho, não, faz tá de jejum, lá. do nada, vai lá, fez. Então, glicemia de jejum, glicemia ao acaso, outro, glicada. Aqui entra a hemoglobina glicada. Maior ou igual a 6,5, também muito sugestivo. Glicada não tem valor de referência estabelecido na gestação, sabia? Olha que legal essa informação. Então, a gente não pode usar glicada. Mas na clínica médica, a gente já usa. E aí,
Chegou a Sociedade de Diabetes Brasileira de Diabetes recentemente, também colocou o teste oral de tolerância à glicose na clínica médica. Exame ruim de fazer, viu? Exatamente. Nossa, também colocou. Isso reclamam. é uma atualização. Que legal. Então, lá com 24 a 26 semanas, a gestante... 24 a 28. 24 a 28 semanas, essa gestante, ela volta lá para fazer de novo. Jejum e teste oral de tolerância à glicose. Jejum igual a 92, diagnóstico. Teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas. Na gestante, primeira hora, 180. Segunda hora, 153. Exatamente. Na clínica médica, tem essa mesma bagulho de primeira e segunda hora, mas muda o corte. É porque eles são chatos, né? Não dá pra usar todo mundo a mesma coisa. Não dá. Na clínica médica, o primeira hora, 209. Segunda hora, 200. Olha que legal, isso é uma atualização. Sim. Então, se você... Só organizando jejum, a glicemia ao acaso, glicada e teste oral de tolerância à glicose. Se você tiver 2 desses, independente deles, alterados, é diagnóstico de diabetes mellitus. Agora, se você fez 2 deles, e um veio alterado e o outro não, você repete o alterado. Tá, Se esse legal. alterado vier alterado de novo, é diagnóstico. Mas se esse alterado vier normal, aí você pega esse alterado e fala assim, cara, você veio normal agora, que coisa esquisita. Bom, eu repito um outro teste. Tá. Então, se você veio alterado 126, você repete e veio 122, cara, você repete outro teste. Se esse outro teste veio positivo, é diagnóstico. Se ele não veio positivo, ainda não é diabético. Tá quase, Tá né? quase, tá ali batendo. no risco. É o que eles chamam de pré-diabético. Tá ali no né? risco. Tá ali no risco, exatamente. Entendi. Esse é o diagnóstico do diabetes, assim, do ponto de vista da clínica médica, bem atualizadinho. Super legal. Bom demais, E né? sabe uma coisa que eu queria comentar, já que a gente tá falando, né, de hemoglobina glicada? Eu lembrei que a glicada é o histórico, né, da pessoa, mais ou menos isso, né? Ela reflete a glicemia dos últimos Dos 3 meses. meses, geralmente. A grande diferença de preocupação que a gente tem de uma paciente que é overt diabetes, ou seja, ela engravidou com diabetes, daquela paciente que desenvolve diabetes gestacional, você sabe qual que é? Eu sei. Você tem uma alteração, deixa eu ver, é uma malformação fetal, não é? Exatamente. Quanto maior a glicada, é exponencial o risco de malformações maiores. A malformação mais comum, pessoal, é cardíaca. Tá? Então, malformação mais comum associada a diabetes prévia gestação. Cardíaca, alteração cardíaca. Mas a mais específica é a síndrome de regressão caudal. É isso aí. E isso é tema de prova também. Cai até a fotinha, né? Cai a fotinha. Uhum. Fotinha. Eu tô lembrando disso aqui. Nossa, recordar é viver, né? Caraca, olha só, eu tô aprendendo um monte aqui com isso. Tá sendo muito legal. Ou seja, idealmente, a paciente, antes de engravidar, que ela tem diabetes, ela precisa controlar essa diabetes, né? Antes dela engravidar. Não só para diminuir risco para ela, mas para o bebê também. Muito bom, muito bom. E como é que você faz o tratamento? Pra gente começar a finalizar isso. O tratamento geralmente de diabetes gestacional. Tratamento de hiperglicemia na gestação. Não importa Tá. se ela é overt ou se ela é gestacional. Medida de estilo de vida. Tá. Atividade física e dieta. Tá? Mesma coisa pra clínica médica, Vai tá, fazer pessoal? isso Também. 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Ai, já mudou. Tá. E vai fazer pra mim o perfil glicêmico domiciliar, ou seja, ela vai furar o dedinho dela, jejum, 1 ou 2 horas depois das refeições, na madrugada, tá? E ela vai trazer esse perfil glicêmico pra mim. E daí eu tenho valores de referência, tá? O jejum, pra ser normal, precisa ser abaixo de 95, Luiz. 1 hora depois de refeição, abaixo de 140. 2 horas, abaixo de 120. Se ela tiver mais do que 30% dessas medidas alteradas, insulina. 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 Não pode fazer metformina? A metformina, ela é aprovada no Reino Unido, tá? Ela é de escolha. No Brasil, não. Mas a gente pode usar metformina em situações de exceção. Vou te dar um exemplo. Tá. Paciente que já está com altas doses de insulina e mesmo assim não controla, tá? O perfil glicêmico não melhora. A gente pode associar Legal. metformina. Ou aquela paciente que não tem condições de usar a insulina. Por exemplo, a gestante chega para você e fala assim, ó, doutor, eu trabalho na roça. Eu saio às 5 da manhã e eu volto às 6 da tarde de ônibus, mas não tem onde deixar a insulina. Pronto, acabou, né? É. Aí ela vai usar metformina. Legal. Entendeu? Por que eu falei isso? Porque na clínica médica, cara, se você fala em diabetes do tipo 2, que é a diabetes de resistência É um insulínica... mundo, né? Cara, Medicação. o tratamento, falar de tratamento de diabetes tipo 2, assim, de uma maneira rápida, é desafiador.
Mas, assim, a metformina, se eu pudesse falar assim, cara, é medicamento de primeira escolha sempre um diabético tipo 2, sabe? Porque ela é um custo-benefício muito incrível, né? A metformina, ela tá dentro de uma classe chamada de biguanidas, né? E umas coisas que sempre caem no diabético tipo 2 é o que é importante você saber sobre a metformina, porque ela sempre vai ser a primeira escolha, sempre. A partir dela, você vai pedindo retornos para esse paciente. Se ele não tiver controlado, você vai aumentando a dose da metformina. E se você chegar na dose máxima de metformina, aí sim que você adiciona um novo antidiabético. E qual é, Luigi? Depende. A gente não tem uma coisa muito protocolada, porque o segundo antidiabético depende de quem é esse paciente. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas só para a gente esgotar um pouquinho sobre a metformina, uma questão muito capciosa, muito difícil, pode chegar para você e falar assim, ó, chega um paciente utilizando metformina e ele começou a ter uma anemia, e essa anemia, ela tá com um VCM bem aumentado, um VCM de 120, sintomas neurológicos. Qual que é a causa dessa anemia? Você sabe, Fê? Ah, você sabe tudo. Pô, tô falando com a menina que passou em primeiro lugar da USP Ribeirão, não sei por que eu fico perguntando, mas a deficiência de B12, né? Uhum. Cara, a metformina, ela faz deficiência de B12. Isso é uma informação que você tem que saber. Outra coisa que você tem que saber também é que a metformina, ela dá muitos efeitos gastrointestinais. O paciente tem muita dor abdominal, né? Ele pode ter diarreia, ele pode ter flatulência. Outra coisa que direto cai sobre a metformina. Outra coisa de metformina que cai bastante é, quando que você contraindica ela? Eu quero que você decore assim, o cara que tem problema no fígado, no rim e no coração. Então, insuficiência hepática, insuficiência renal e insuficiência cardíaca, a gente evita a fazer a metformina, tá? E aí a gente começa com uma outra medicação. Então, de uma maneira geral, é isso que eu quero que você saiba sobre a metformina. Ela é a primeira escolha no paciente com diabetes mellitus tipo 2, embora tenham surgido novos medicamentos para o diabetes tipo 2 que são muito bons, que eu vou falar daqui a pouquinho. Primeira escolha é ela. Não controlou, aí você associa um outro medicamento. E aqui eu quero falar de 3 especificamente. 4, vai. Primeiro, gliclazida. A gliclazida, ela é um medicamento que a gente... Você sabia que é gliclazida? Não, muita gente fala glicazida. Então, é gliclazida. A gliclazida é igual ondansetrona, carvedilol. São medicamentos que as pessoas costumam falar errado, sabia? Ah, outro que, quando a gente faz sulfato de magnésio, né, a gente precisa deixar esperado o gliconato de cálcio. Eu sempre falei gluconato. Eu também sempre falei gluconato de cálcio. É Eu vi no Whitebook esses dias gliconato. Eu falei, nossa, que interessante. Falei errado a vida inteira. Bom, enfim. Então, voltando. A gliclazida, pessoal, ela tem um efeito colateral que vira e mexe, cai na prova. Que é, ela gera muita hipoglicemia. Por quê? Porque a gliclazida, ela estimula a geração de insulina, independente se o cara comeu ou não. Ela tem um chicote, fica chicotando o pâncreas. Bora produzir insulina, produz insulina. Ah, calma, mas produzir mais insulina, o cara nem comeu. Não tô nem aí. Produz insulina. Cara, ele vai fazer hipoglicemia hora ou outra. Esse é um efeito colateral muito cobrado sobre a gliclazida. É um excelente antidiabético, muito bom quando associa na metformina. A gente vira e mexe e vê paciente que usa os dois. Mas ele gera hipoglicemia, que é diferente. Aí sim, eu vou falar dessa tríade, que é a tríade muito bonita, que são esses novos antidiabéticos que surgiram. Fê, eu, você, todas as pessoas que estamos assistindo, nós temos um efeito dentro do nosso corpo que chama efeito incretínico. Efeito incretínico nada mais é o seguinte: você comeu, o seu corpo olha aquilo e fala, opa, a Fê comeu, tenho que liberar insulina neste momento. Libera a insulina, faz a reabsorção do que tem que ser feito e depois para de produzir insulina. Isso é o efeito incretínico. E ele é feito por diversas coisas, mas o principal é uma coisa que nós temos normalmente, que é o GLP-1, ponto. E aí, os caras lá das indústrias chegaram e falaram assim, cara, imagina se a gente constrói uma substância que é parecida com esse GLP-1, cara. É perfeito, porque ele só libera a insulina quando o cara precisa. É ótimo. Aí eles inventaram um análogo do GLP-1. Então, você pode fazer o análogo do GLP-1, que é um medicamento fenomenal, que é o liraglutida, semaglutida, tá? Que ele pode ser associado, por exemplo, à metformina quando o cara não controla. Iniciou a metformina, não deu certo? Você pode colocar semaglutida ou liraglutida, que é o análogo do GLP-1. Você está ajudando o seu corpo no efeito incretínico, ajuda a fazer o que ele deveria fazer. Só que ele tem efeitos colaterais, né? Efeito colateral clássico, intolerância gastrointestinal, de novo. Muitas pessoas que tomam liraglutida, eles têm empachamento, eles têm dor abdominal, eles têm diarreia, eles podem ter náuseas,
Mas um efeito muito legal que ele faz a redução do apetite. Ele reduz o esvaziamento gástrico. E com isso, o cara, ele come menos e aí ele acaba emagrecendo. Olha que legal. Por isso muita gente está usando liraglutida para emagrecer. Reduz o tempo de esvaziamento gástrico, o estômago fica lá balãozão, reduz todos os hormônios que geram fome e ele acaba comendo menos. Ótimo, perfeito. Só que olha que massa. Eu e você e todas as pessoas normais também, nós temos uma substância que chama DPP-4. O DPP-4, ele é um cara que regula o GLP-1. Embora o GLP-1, que faz o efeito incretínico, seja excepcional para nossa vida, o DPP-4, ele é meio como se fosse o chefe dele, entendeu? E às vezes ele inibe o GLP-1. E você fala assim, porra, mano, por que você tá inibindo o GLP-1? Ele é tão bom pra gente, ele produz insulina quando a gente come. Mas ele fala, cara, eu sou o chefe dele, eu vou inibir ele às vezes e ponto final. Aí os laboratórios chegaram e falaram assim, cara, um anti-DPP. Bora inibir essa bosta desse DPP-4, porque quando a gente inibe essa porcaria, a gente favorece o efeito incretínico fisiológico desse cara. Eles inventaram o inibidor do DPP-4. Pronto. O que o inibidor do DPP-4 faz? Nada mais, eu tô inibindo esse cara chatão que atrapalha a nossa vida. Esse é outro tipo de antidiabético que a gente tem, que a gente também pode associar. Em caso, por exemplo, de intolerância à liraglutida, semaglutida, ele também promove, por exemplo, redução de peso. Afinal de contas, ele está aumentando aí o GLP-1. E para finalizar, já falei então da metformina, do inibidor do DPP-4, do análogo do GLP-1. Cara, entrou um medicamento numa clínica médica feito com pé na porta, assim, para revolucionar tudo. Esse medicamento chama inibidor do SGLT2. O que é isso? Mais uma vez. Eu, você e todas as pessoas normais do mundo. Nós temos no nosso túbulo contorcido proximal, ali perto do glomérulo da cápsula de Bowman, um canal que troca glicose por sódio. Cara, a gente não pode urinar glicose. Porra, uma moléculazinha de glicose faz um efeito tão legal na nossa vida, promove tanto ATP, cara, ela faz gordurinha pra deixar a gente gordinho, quentinho. Olha que da hora. Nós temos que segurar, a gente precisa segurar ela. A gente não pode urinar glicose. Tanto é que esse cotransporte tá lá no início do néfron. Eu não quero nem deixar essa glicose passear ali no néfron, não, eu já vou pegar ela. Vai que escapa, eu já quero pegar ela logo. Mas quando o néfron, quando o nosso rim pega essa molécula de glicose, ela tem que devolver algo em troca. E essa algo em troca chama-se sódio. Por isso que é SGL, que é Sódio Glicose Transporter 2, SGLT2. A gente tem isso normalmente, nós absorvemos a glicose e jogamos no sódio. Só que quando o cara tem hiperglicemia, quando ele tem um diabetes mellitus tipo 2, legal, deixa esse cara urinar um pouquinho de glicose, ajuda a controlar a glicemia. Aí inventaram um inibidor desse canal. Deixa eliminar tudo. O inibidor do SGLT2, olha que foda. Muito legal. Só que aí, cara, a urina fica docinha. Beleza, meio de cultura. ITU, de repetição. Infecção do trato urinário é uma das efeitos adversos dos inibidores do SGLT2. Candidíase. Olha que legal. Sim. Candidíase porque você vai fazer ali um meio de cultura. Mas a própria diabetes é fator de risco para candidíase, né? Então, pronto, já tá. Então o cara já tá com 2 fatores de risco. Mas, Fê, esse medicamento, ele começou a revolucionar a clínica médica porque ele começou a reduzir desfecho cardiovascular em paciente que tinha insuficiência cardíaca, cara. Olha que massa. O bagulho foi feito para diabetes, mas o diabético que tinha insuficiência cardíaca começou a usar isso, reduziu o tempo de internação, reduziu morbidade, reduziu mortalidade. E eles falam assim, caralho, que foda isso, mano. Que maneiro então, isso. Então, no paciente que tem IC, eu escolho esse. Paciente que tem insuficiência cardíaca, você escolhe esse. E o paciente que é obeso? Você escolhe um análogo do GLP-1 ou um inibidor do DPP-4. Paciente que tem dislipidemia, precisa perder peso, análogo do GLP-1. Ah, não, o cara tem problema cardíaco ou problema renal. Os inibidores do SGLT2 são muito bons também para paciente que tem nefropatia. Então, Luigi, se você me perguntar qual que é a segunda medicação de escolha para o diabetes tipo 2? Depende. Quem é o paciente? Se o paciente, eu quero perder peso, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência renal, e aí você vai colocando ali qual antidiabético você quer. Muito legal. E uma coisa legal de trazer para a obstetrícia é que os incretinomiméticos, é isso, né? Eles não podem ser usados na gestação, tá? Tá saindo uns estudos aí, não pode. E
tá dando problema nas cirurgias. É mesmo? Por quê? Porque a paciente não fala que tá usando isso e a gente não considera jejum, né? Porque tem essa redução do esvaziamento gástrico e daí a paciente tem maior risco de aspiração, tá? De broncoaspiração. Então, a gente precisa parar um tempo antes desses medicamentos para a gente poder indicar cirurgia. Poxa, falando que assim na massa. área da gineco. Então, é bem interessante. O pessoal do anestésio tá dando uma sofridinha com isso. Porque às vezes a paciente fala na hora que tá na sala do centro cirúrgico, tá? Que massa. Caramba. Aí é problema da anestesista. Mas ele suspende a cirurgia. Mas é uma coisa legal que às vezes pode cair na prova, né? A gente tá vendo duas coisas, então, dois fenômenos. O primeiro, aumento de gestação, porque as pacientes estão perdendo peso e a obesidade é fator de risco para infertilidade, tá? Então, tá aumentando gestação e a gente tá tendo problema nas cirurgias. Que loucura. Olha que tema legal. Muito da hora. Mais alguma coisa, Fê, que você quer comentar sobre hipertensão e diabetes? Quero Pode comentar falar. de diabetes para o pessoal lembrar que diabetes overt e DMG podem ter consequências diferentes na gestação, tá? Por quê? Diabetes overt, a gente tem que pensar que essa paciente pode ter vasculopatia. Tendo vasculopatia, eu preciso pensar que essa placenta pode ser afetada, porque os vasos não funcionam bem, tá? E o bebê pode ter o quê? Mais risco de restrição de crescimento. Enquanto no diabetes gestacional, os vasos estão top, porque ela só tá tendo essa hiperglicemia naquele momento da gestação. Então, eu vou caminhar mais para aquele bebê gordinho demais, tá? Macrosomia fetal, polidrâmino, tá bom, pessoal? Então, saber dessas diferenças. Lembrar que o bebezinho que tá exposto aí ao ambiente da hiperglicemia tem mais risco de fazer hipoglicemia neonatal, porque ele está acostumado com um ambiente mais hiperglicêmico, produz mais insulina, só que a hora que ele nasce, esse suprimento é cortado, tá? E ele não dá conta de mobilizar, né, glicogênio para manter esses valores de glicemia. Ele faz hipoglicemia neonatal, pode convulsionar, então isso tem riscos. E ele tá ele tá em risco mesmo de obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica de forma geral no futuro, só por ter sido exposto a um ambiente hiperglicêmico durante a gestação. Então, isso é legal de lembrar também. E dica de prova. O que você tem que falar, que tem que saber? Cara, tem que saber diagnóstico de diabetes, não dá. Vamos recordar. Glicemia de jejum maior ou igual a 126. Glicemia ao acaso maior ou igual a 200. Glicada maior ou igual a 6,5. E aí você entrou agora no teste oral de tolerância à glicose. Na primeira hora, 209. Na segunda hora, 200. Tudo isso que eu falei sobre metformina de primeira escolha, né? Lembrar dos efeitos colaterais da metformina, da deficiência de B12, lembrar que você evita de fazer em disfunção renal, disfunção cardiovascular, disfunção hepática, que é sempre a primeira escolha, porque independente dela ter essas contraindicações relativas, cara, o custo-benefício dela é excepcional, né? E aí que a segunda escolha, você tem que lembrar de quem é o paciente. Lembrar que é análogo do GLP-1, do IDPP-4, do inibidor do SGLT2, da gliclazida. Eu acho que essas são informações que eu jamais iria para uma prova de residência médica sem sabê-las. Né? E para você, Fê? Eu acho que da obstetrícia, falando de diabetes, Luigi, 80% das questões vão cobrar diagnóstico. Diagnóstico, então, né? é saber os valores de referência. Não tem como. 92, 180 e 153 resolve aí grande parte dos problemas. Ter uma noção dessas diferenças de complicação. Lembrar, então, que o DM overt, né? Paciente já era diabética, malformação fetal e risco de vasculopatia com restrição de crescimento. No diabetes... Regressão caudal. Regressão caudal, cardiopatia. No diabetes gestacional, lembrar principalmente de polidrâmino, feto GIG, tá? E para os dois, a hipoglicemia neonatal. Acho que com isso... E lembrar do tratamento farmacológico, que insulina vai ser aí a principal escolha para gestante que não atingiu meta no perfil glicêmico. Fenomenal, meus amigos. Fê, isso, pessoal. Parabéns. Que Parabéns legal que foi você. isso. Olha que aula. Foi que muito aula. bom. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se você gostou, eu quero que você compartilhe demais isso com seus amigos. Eu quero que você dê o retorno pra gente também. Se você quer outros podcasts como esses, com outras especialidades também. Luiz, vocês podiam fazer de tal coisa, porque você chama o Ian, a Betina, a Fê, o Paulo, e aí a gente fala sobre todas as especialidades. A gente tá testando esse formato novo. Eu, particularmente,
amei pra caraca, até porque eu aprendi um monte com a Muito Fê. legal, eu também aprendi demais. Então é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. E dê o seu feedback pra gente. Beijão! Beijo, pessoal. Tchau, tchau.